Nikola Tesla. Um nome que todo mundo conhece. A gente pensa em eletricidade, em genialidade e, claro, naquela famosa marca de carro elétrico. Mas olha, por trás desse ícone existe a história de um homem cuja vida foi literalmente uma montanha-russa, de um brilhantismo que chegava a cegar e de um desespero profundo. E é essa pergunta que fica no ar, né? Como pode? O cara que basicamente desenhou a nossa era elétrica, que iluminou o mundo, acabou a vida sem um tostão no bolso e completamente sozinho? Pois é. Vamos mergulhar nessa história para tentar entender a ascensão e a queda de um dos maiores inventores que já existiu. Para a gente entender por que ele caiu, primeiro a gente precisa ter uma noção do tamanho da genialidade dele. Tesla não era só um inventor, ele era um visionário, quase um herói trágico, sabe? A mente extraordinária dele foi ao mesmo tempo a sua maior bênção e, no fim, a sua grande maldição. Vamos dar uma olhada nisso mais de perto. A mente do Tesla era, assim, de outro planeta. Ele dizia que a centelha criativa vinha da mãe dele, que inventava um monte de ferramentas para casa. Ele tinha memória fotográfica. Os professores na escola chegaram a acusar ele de colar porque ele resolvia problemas de cálculo super complexos de cabeça. E o mais incrível, ele projetava e construía máquinas inteiras na imaginação, com todos os detalhes, antes mesmo de pegar numa ferramenta. Bem, com um cérebro desses, o mundo deveria ter se curvado a ele, certo? A jornada dele o levou para a América, a famosa terra das oportunidades, onde os sonhos aconteciam. Só que foi lá também que ele encontrou seu maior rival. Em 1884, lá estava o Tesla em Nova York com uma carta de recomendação na mão, indo encontrar o seu grande ídolo, Thomas Edison. E não deu outra, foi contratado na hora para trabalhar na Edison Machine Works. Pareceu o começo de um sonho, né? Mas a colisão entre dois gênios com egos e métodos tão diferentes era inevitável. Aquela parceria já nasceu fadada ao fracasso. E foi aqui que o caldo entornou de vez. Tesla se matou de trabalhar, redesenhou completamente os geradores super ineficientes do Edison e tinham prometido para ele um bônus de $50 mil por isso. Quando ele terminou o trabalho e foi cobrar, sabe o que o Edison disse? Tesla, você não entende nosso humor americano. Era uma piada. Uma piada! Humilhado, sem um centavo, Tesla se demitiu e, por um tempo, teve que cavar valas para sobreviver. Mas é claro que um gênio como o Tesla não ia ficar na obscuridade por muito tempo. Essa briga com Edison foi só o primeiro round de uma batalha muito, mas muito maior. A famosa Guerra das Correntes. Uma disputa que ia definir o futuro da eletricidade no mundo inteiro. O centro de tudo era o seguinte: Edison defendia a corrente contínua, a CC, que só funcionava em distâncias curtas. Precisava de uma usina de energia a cada esquina praticamente. Já o Tesla, por outro lado, aperfeiçoou o sistema de corrente alternada, a CA, que podia viajar por centenas de quilômetros quase sem perder força. Era, assim, muito, mas muito superior. Edison não aceitou a derrota facilmente. Ele começou uma campanha de difamação, chegando a eletrocutar animais em público usando a corrente alternada só para provar o quanto ela era perigosa. Mas olha, os fatos eram claros. A tecnologia do Tesla era mais eficiente, mais barata. E com o apoio do industrial George Westinghouse, o sistema de CA do Tesla estava pronto para vencer essa guerra. E a vitória veio com uma bela recompensa. George Westinghouse comprou as patentes de corrente alternada do Tesla por $60 mil em dinheiro e ações. Uma verdadeira fortuna na época. O acordo também incluía royalties por cada cavalo-vapor de eletricidade gerado. Tesla estava a um passo de se tornar um dos homens mais ricos do mundo. Mas aí aconteceu uma coisa inacreditável. A empresa de Westinghouse passou por uma crise financeira pesada e os investidores exigiram que ele se livrasse daquele contrato caríssimo de royalties do Tesla. E o que o Tesla fez? Ao invés de ver o seu sonho e a empresa que apostou nele irem para o buraco, ele simplesmente rasgou o contrato. Rasgou. Ele abriu mão de uma fortuna que hoje valeria bilhões só para garantir o futuro da corrente alternada. Um ato de idealismo puro, mas com consequências devastadoras para a vida dele. O grande momento da Guerra das Correntes foi na Feira Mundial de Chicago, em 1893. O Westinghouse e Tesla ganharam o contrato para iluminar o evento inteiro. Eles criaram um espetáculo de luzes tão deslumbrante que o sistema do Edison jamais conseguiria replicar. Estava decidido, a corrente alternada tinha vencido. O mundo nunca mais seria o mesmo. Depois de eletrificar o mundo com fios, a ambição do Tesla deu um salto ainda maior. O próximo passo lógico para ele era eliminar os fios de vez. Ele sonhava com um sistema global que pudesse transmitir energia e comunicação sem fio para todo mundo.
Com o financiamento do magnata J.P. Morgan, Tesla começou a construir a Torre Wardenclyffe, em Long Island. Seria o início da sua rede mundial sem fio. Só que aí, o rival dele, Marconi, usando patentes do próprio Tesla, conseguiu enviar um sinal de rádio simples através do Atlântico. Isso abalou a confiança dos investidores. Morgan pulou fora, o financiamento acabou e o grande sonho do Tesla virou pó, deixando ele completamente falido. E o fracasso de Wardenclyffe, bom, aquilo marcou o começo do fim. Tesla nunca mais conseguiu se recuperar, nem financeiramente, nem profissionalmente. Os últimos anos da vida dele foram só uma sombra do que ele tinha sido. Sozinho, quase sem dinheiro, ele vivia pulando de um hotel para o outro, sempre deixando um rastro de dívidas para trás. As coletivas de imprensa que ele dava todo ano viraram eventos bizarros, onde ele anunciava invenções como raios da morte e motores cósmicos. O único consolo dele parecia ser a rotina de ir ao parque todos os dias para alimentar os pombos. E essa frase dele sobre uma pomba branca específica, nossa, ela revela a profundidade da solidão dele. Ele chegou a gastar mais de $2.000 para cuidar dessa ave que estava ferida. O homem que sonhou em dar energia de graça para o mundo todo encontrou seu último propósito de vida em cuidar de um único passarinho. E o fim? O fim chegou em silêncio. Em 1943, com 86 anos, ele foi encontrado morto no quarto do hotel. Tinha morrido 2 dias antes. O inventor que iluminou o mundo morreu sozinho, no escuro. Mas a história do Tesla não termina com a morte dele. Pode parecer que sim, mas não. Embora ele tenha morrido esquecido, o trabalho dele foi redescoberto e hoje é a base do nosso mundo moderno. O legado elétrico dele está mais vivo do que nunca. Décadas depois, a ciência finalmente deu a ele o devido reconhecimento. Em 1960, a unidade de medida para a densidade do fluxo magnético foi batizada de Tesla. O nome dele foi imortalizado, colocado lá no panteão da ciência, ao lado de gigantes como Newton, Watts e Volts. E o legado dele está em todo lugar. Toda vez que a gente acende uma luz, é o sistema de corrente alternada do Tesla que está ali, funcionando. Os princípios do rádio, do radar, do controle remoto, tudo isso tem um pezinho no trabalho dele. O mundo em que a gente vive hoje é, em grande parte, o mundo que o Tesla sonhou lá atrás. O que nos traz de volta à nossa pergunta inicial, não é? Foi o idealismo dele que o fez rasgar um contrato bilionário? Ou foi a ambição sem limites de sonhar com energia sem fio quando o mundo mal tinha se acostumado com a lâmpada? No fim das contas, talvez a maior invenção de Tesla tenha sido um futuro que ele via com uma clareza absurda, mas que o resto do mundo ainda não estava pronto para ligar na tomada.